Olá, boa noite, paz do Senhor, queridos irmãos. Meu nome é Joana, também conhecida como Jane, sou professora aqui do Ministério de Ensino da Casa de Deus já há alguns anos e hoje vou ministrar a aula para vocês, O Céu Espera por Nós. Olha que título, hein? Vamos orar para dar início à nossa aula? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou ao ponto de nos dar o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradecemos-te, Jesus, porque o Senhor aceitou esse desafio e entregou a sua vida por amor a nós, para que tivéssemos a vida eterna, para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E o Senhor ressuscitou dentre os mortos, está vivo. E, Senhor, não nos deixou órfãos, mas nos enviou o Espírito Santo Consolador. Obrigada, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos consola, nos conforta, nos ensina e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e está conosco dia após dia. Muito obrigada pelas tuas bênçãos, obrigada pelos teus livramentos, meu Senhor. Obrigada pela tua ministração, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que estão assistindo esta aula. Senhor, que sejam tocados por ti, que o Espírito, Senhor Deus, de compreensão, de entendimento, de conhecimento venha sobre eles, esclarecendo as dúvidas, ó Papai, e animando-os, ó Deus, a te conhecer cada vez mais e a perseverar, ó Deus, no teu santo caminho. Pai querido, fala agora aos nossos corações, através da tua palavra. Nós te bendizemos por tudo neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. A lição de hoje, o céu espera por nós. Olha o título. Essa lição, ela foi tirada no capítulo 9 desse livro aqui, Ide, que fala, esse livro todo, ele fala do Ide de Jesus, do grande comissionamento para os seus discípulos, né, de Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E a lição de hoje, é o capítulo 9, se você tem esse livro, desse livro aqui, ok? Então, está praticamente na íntegra a lição aqui de hoje. Muito bem, o céu espera por nós. Por nós quem? Quem são esses nós? Quem que vocês acham que é esse nós? Nós, por aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Vamos lá em Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bom, a Bíblia aponta que existe um livro e o seu nome, e esse livro tem um nome, que é o livro da vida. O livro onde está escrito o nome daqueles que hão de herdar a salvação. E como isso acontece? Isso acontece quando a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Quando ela reconhece que Jesus é o Salvador e é o Senhor da sua vida. E nesse momento, quando a pessoa conhece Jesus, reconhece Ele como seu Salvador, pede perdão dos seus pecados. O nome dessa pessoa, ele é escrito no livro da vida. E Jesus passa-se a ser não só Senhor, não só Salvador, mas também o Senhor desta vida. Então, nós vemos que há o principal requisito dessas pessoas por quem o céu espera são aqueles que têm registro no céu.
Então, quem dá esse registro no céu? Quem? É através do Senhor Jesus. Lá em João 14:6 ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Vamos ler também, olha, Apocalipse 20:15, que vai falar do destino daqueles que não tiverem seu nome no livro da vida. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Também Apocalipse 21, verso 27, onde fala da Nova Jerusalém. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a Bíblia aí ela já nos sinaliza, não é? Nos aponta essa questão do nome no livro da vida. E quem que vai entrar no céu? Como nós lemos aqui em Apocalipse 20, versículo 15, que aqueles que não tiverem os seus nomes achados no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo. E que depois em Apocalipse 21, que nós lemos, que ali na Nova Jerusalém, no céu, não entrará o mentiroso, não entrará o enganador, ou seja, todo aquele que pratica abominação e mentira, esse não poderá entrar na Nova Jerusalém, mas tão somente os que têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Então isso precisa estar muito claro para nós, não é? Todos vão para o céu? Infelizmente não. Por quê? Porque nem todos creem em Jesus. Você fizer uma pesquisa rapidinha aí mesmo, você que está agora aí no YouTube, depois dessa aula, tá? Não agora. Faz uma pesquisa aí, ó. Veja de entrevistas, veja de reportagens, veja de enquetes, quando as pessoas são perguntadas se acreditam em Deus, se acreditam em Jesus. A grande maioria, além de não acreditar, abomina a ideia. Aliás, o cristianismo parece que está se tornando, é só a palavra cristianismo, parece que está se transformando como se fosse uma praga, uma doença contagiosa, onde quando você fala que é cristão, as pessoas parecem que ficam até com urticária, não é? Mas infelizmente, irmãos, o mundo ele está demonstrando realmente quem é o príncipe deste mundo. Não é? As pessoas andam cegas, perdidas, sem Deus, sem salvação, sem olhos para ver, sem ouvidos para ouvir o Senhor chamando. Os sinais estão aí da vinda do Senhor, mas ao invés das pessoas buscarem a Deus, os seus corações estão ficando o quê? Endurecidos cada vez mais a cada dia. E isso mesmo dentro do chamado povo de Deus, porque temos muitos convencidos dentro do povo de Deus, mas nem todos são o quê? Convertidos realmente ao Senhor Jesus. E o céu espera por nós? Ele espera pelos convencidos? O céu ele espera pelos convertidos, aqueles que dariam a sua vida por amor a Cristo. Essa é a diferença. É a nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17, né? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, As coisas velhas são o quê? Passadas, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, novo nascimento. Leia lá João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, quando ele fala sobre o novo nascimento. A Bíblia é muito clara sobre isso. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, e quem espera por nós no céu? Quem espera por nós no céu?
Vamos lá também em Apocalipse 7, versículo 9. Depois você anota e pode conferir na sua Bíblia aí, tá bom? Então, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha lá quem está para recebê-lo, para nos receber, lá em pé diante do trono e diante do Cordeiro. O Senhor está à nossa espera. Os santos anjos estão à nossa espera. Finalmente, o dia dos remidos do Senhor. E quem são esses? Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, vindo de todas as nações, tribos, povos e línguas. E todos em pé diante do trono, diante do Cordeiro. E como? Vestidos com vestiduras brancas. Vestes rasgadas? Vestes sujas? Vestes cheias de manchas? Não, a Bíblia fala vestiduras brancas. Oh, mas as minhas vestes estão sujas. Quem poderá dar veste nova, a não ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitos estão precisando trocar as suas vestes, porque ainda estão com as suas vestes rasgadas, cheias de mancha, pensando que estão com vestes brancas, mas não estão. Mas é tempo de arrependimento, é tempo de correr para os braços de Jesus, de clamar, de pedir perdão, de reconhecê-lo, não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. É tempo, porque o céu está esperando por nós. Né? E o que fazer para conseguir chegar lá? Vamos lá em Mateus? Vamos lá em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. No final, né? Já no final, os últimos versículos de Mateus. A grande comissão. Jesus dizendo assim, falou para eles. Vou ler até o 18 também. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui Jesus já está falando, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora? Agora vão vocês e preguem o Evangelho, vivam o Evangelho, testemunhem do Evangelho, das boas novas de salvação e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar o que todas as coisas que Jesus nos ensinou. E fazendo isso, Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até o fim dos tempos, até o retorno do Senhor, para vir buscar a sua igreja, Ele promete estar conosco. Mas conosco quem? Aqueles que guardarem a sua palavra e aqueles que estão atenderem ao seu grande ide, ao grande comissionamento de testemunhar, de testificar através da sua própria vida, o seu testemunho de vida, ou seja, às vezes até de boca fechada, mas você está testificando quem é Jesus para você e na sua vida, porque você vai ter um comportamento digno, notório, não é? A sua fala, as suas decisões, as suas atitudes, o seu caráter deve transmitir o caráter de Cristo. Mas eu sou pecador, somos pecadores. É verdade, pecamos. Mas eu não posso viver, mas aquele que está em Cristo, ele não vive mais debaixo do poder do pecado. Ele vive agora debaixo do poder de Deus e da graça divina que está sobre a vida dele. E João
fala na sua epístola, né? Ele fala assim, filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, e o seu nome é Jesus, o nosso advogado, o justo. A questão é, se você, quando pecamos, em primeiro lugar, reconhecer e correr, pedir perdão e falar, Senhor, me perdoa, e corrija-se o quanto antes possível e mude de postura e mude de atitude. Porque realmente nós vivemos num corpo, não é? Num mundo marcado pela corrupção. Ainda estamos aqui nesse mundo, ainda não estamos no céu, mas isso não pode ser desculpa para você não ter uma vida poderosa em Cristo Jesus, porque é Ele que nos santifica e nos santifica através da sua palavra. Quanto mais você orar, é buscar a presença de Deus, quanto mais você ler e meditar na palavra de Deus, para que ela seja referência na sua vida, você estará menos propenso ao pecado. É isso mesmo. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos propenso ao pecado. Não quer dizer que não vai pecar, mas ele não vai ter tanto poder e influência sobre sua vida. Agora, se a pessoa não ora, não lê Bíblia, não busca ter comunhão com Deus, nem comunhão com os irmãos, com a igreja, não se importa com o reino, ele está vivendo o quê? É aquele crente carnal, que está vivendo na carne. Ou seja, ele está dando ouvido somente à sua alma, aos seus desejos, aos seus pensamentos. E enquanto isso, o Espírito Santo, que habita no seu próprio espírito, está lá, fechado, trancadinho numa caixinha, porque não lhe é dado o quê? Liberdade de agir na vida dessa pessoa. E isso é uma coisa para a gente nós temos que pensar muito, porque nós vemos que aqui, segundo essa lição que nós vamos ver aqui, o caminho para nós atingirmos esse céu é o ID, é o ID. É viver o reino, viver para o reino. Porque o reino de Deus está em nós e deve ser aquilo que me motiva, que me impulsiona a estar na seara do Mestre. É isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Você sonha com o céu? O que o céu representa para você? Ele é uma realidade ou uma ficção, algo imaginário? Você crê no céu, na existência do céu? Pode parecer uma pergunta estranha, não é? Pensando que quem está assistindo essa aula, está acompanhando essa aula, é um cristão. Mas parece que, infelizmente, isso tem fugido dos cristãos. A ideia do céu, a esperança do céu, da vida eterna. Muitas vezes os versículos mais básicos e conhecidos, que são tão profundos, têm sido deixados ao esquecimento, como João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê aí, olha, que Jesus veio da vida eterna. Mas o que ele fala antes da vida eterna nesse versículo? Para que aquele que nele crê não pereça. Ou seja, deixa entendido aqui que aquele que não crê perecerá. E é o que ele fala no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele está conversando com Nicodemos, que ele fala que aquele que não crer já está condenado. Então nós precisamos ler muitas vezes o versículo com calma, para ver o que realmente está falando. E se para aqueles que não perecerão, terão a vida eterna. E que vida eterna é essa? É o céu que a Bíblia fala para nós. É o céu que nos aguarda. E você tem aguardado o céu? Você tem tido expectativa com o céu? Essa semana, dias atrás, conversando com meu marido, pensando nas férias, umas possíveis férias do ano que vem, de uma viagem que talvez pudéssemos fazer, né?
E você fala, nossa, mas tanto tempo, daqui um ano? Daqui um ano, porque você pensa, você tem que ver a distância, quanto tempo leva para fazer conhecer os lugares que você quer conhecer, quanto custa, ou seja, quanto eu tenho que economizar para conseguir fazer essa viagem, se eu vou comprar passagens, não é? O valor da passagem, quando comprar, a hospedagem, enfim. Para tirar férias, marcar as férias no trabalho, né? Então, tudo isso você tem que planejar. E você, depois que começa a fazer o planejamento, você começa a ficar o quê? Naquela expectativa para o dia da viagem. E às vezes a gente leva um ano planejando, meses planejando uma coisa, para uma viagem que às vezes de 10 dias, no máximo 15 dias, não é? Que passam tão rápido. Mas quando ela acontece, tem aquela satisfação, é o sonho realizado. Muito bem. E muitos cristãos não se preparam para o céu porque não pensam no céu. Ah, vou para o céu. Mas você já parou para pensar o que existe no céu? O que o céu proporciona para nós, irá nos proporcionar? O que a Bíblia conhece para o céu? Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, e quando você começa principalmente a ler o Novo Testamento, com as promessas de Deus, quando você começa a ler as epístolas paulinas, quando o apóstolo Paulo, ele fala então da vinda do Senhor, ele fala da ressurreição dos mortos, ora, e antes, quando ele adverte sobre a questão da vinda do anticristo, você vai para o livro de Apocalipse, e quando fala da Nova Jerusalém, esse texto que eu li, da visão dos remidos, dos salvos na glória, chegando lá, isso vai te alimentando com curiosidade do além, de estar no céu, de poder finalmente estar com Jesus para sempre, livre de toda tristeza, de todo mal, de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento, de toda doença, enfim, de qualquer os males que nós somos afligidos nesta vida aqui. Porém, o dia a dia vai nos roubando isso. O dia a dia da nossa vida, as preocupações cotidianas, com o trabalho, não é, com a sobrevivência, a questão de pagar contas, uma hora é um problema de saúde, uma hora é um problema de família, um problema aqui. Fora isso, nós temos o problema no nosso país, porque ser brasileiro não é fácil, né? E quanto mais velho você já passou por mais crises nesse país, porque é assim. Os jovens conheceram algumas crises. Da minha idade, nós já passamos por várias crises, e os mais velhos que eu, então, crises anteriores, né? Porque podemos falar de várias crises que o Brasil já teve. Mas agora nós estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa nação. E tudo isso nos oprimem. E nos oprimem tanto que nos amarram, que impede-nos muitas vezes de pensarmos na vida eterna, de pararmos para pensar que essa vida terrena, ela tem hora marcada, dia e hora marcada para terminar. Individualmente e como povo e como a própria humanidade, porque quando a igreja for arrebatada, e depois, quando Cristo vier com a sua igreja para julgar as nações, veja, o tempo da humanidade, né, a humanidade nunca mais será a mesma. E esses dias está se aproximando, meu irmão. A volta do Senhor está próxima. Muitos acreditam que Jesus vai voltar para essa próxima geração, que esta agora, a geração que está vindo aqui, é a geração do arrebatamento. Não o sei, mas os sinais, está tudo sendo preparado para a manifestação do anticristo. E nós não paramos para pensar nisso. Por quê? Se a gente só se preocupa o quê? Se eu tenho arroz e feijão, que são, lógico, que necessidades imediatas nossas, de pagar uma conta, de resolver muitas vezes um problema dentro de casa, é um atrito entre o relacionamento com filhos, entre o casal, não é? E como eu falei, as próprias preocupações com o futuro do país, enfim, nossa, tudo isso vem na cabeça da gente, vem, é verdade. Mas como que eu vou sossegar o meu coração? Na presença de Deus, na sua santa e gloriosa presença. Somente na presença dEle nós encontraremos descanso para as nossas almas.
vontades. A alma são os nossos sentimentos, os nossos desejos. A alma, ela nos trai, porque muitas vezes ela nos confunde, ela nos perturba, e ela muitas vezes tenta calar a voz do Espírito Santo que fala lá no nosso espírito, porque nós somos espírito, nós somos alma e somos corpo. E quem deve prevalecer é o Espírito Santo, mas é uma briga dessa alma que não quer ouvir, que não quer atender o Espírito Santo. É a vontade dela, é o ego dela que quer prevalecer o tempo inteiro, e essas preocupações, e com isso Satanás nos confunde, nos perturba e nos oprime. Mas o céu é uma realidade. Se você nunca pensou no céu, ele existe, ele é real. E você pode ter um encontro com ele, com a eternidade, ainda essa semana. Você não sabe, nem eu. Hoje, talvez você esteja aqui, ó. Eu estou aqui, gravando essa aula. Não sei se quando você assistir, se eu ainda estarei nesse mundo, se eu estarei ainda por aqui. Pode ser que eu já tenha partido para o além. Isso é muito sério. E eu estou me preparando para esse encontro com Jesus? Ele já está prontinho me esperando. Mas e eu? Estou me preparando? Veja, Jesus pode voltar a qualquer momento. E esse deve ser o convite e o desejo dos nossos corações a cada dia, ou seja, de nos encontrarmos com o Senhor. Uma esperança que clama para a segunda vinda de Cristo. Mas enquanto nós o esperamos, devemos o quê? Seguir firmes no compromisso, cumprindo o quê? A grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O céu espera por nós. É a certeza do discipulado. O céu está esperando por nós, pelos remidos do Senhor. Mas o que tem o ide a ver com isso? Porque eu não quero ir para o céu sozinha. Eu quero com uma multidão junto comigo, porque com multidão é muito mais legal, vai ser muito mais divertido, porque a salvação não veio só para mim, porque Deus amou o mundo. Então é tempo e fora de tempo de eu manifestar o reino de Deus que está aqui dentro de mim e que está dentro de você. Se você ainda não sente isso, talvez o reino de Deus ainda não está aí. Ou então, ele está adormecido, porque você não tem dado ouvido, você não tem dado oportunidade para ele se manifestar e prevalecer na sua vida, para que o Espírito Santo fale para a alma: alma, fique aqui, agora quem manda sou eu. Você estará debaixo do meu domínio. E não é fácil isso, pois só assim a gente cumpre o ide. Bora lá então? Vamos lá então. Agora tudo só foi só introdução, hein, pessoal? Veja, mas como que eu vou fazer o ide? Enquanto o Senhor não vem, façamos o ide, a salvação de almas. Jesus, ele envia os seus servos, que somos nós, mas ele vai junto. Ele prometeu que estaria conosco. Ele disse aqui, não foi? Nós lemos aqui em Mateus 28, versículo 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os tempos já foram consumados? Não. Então ele continua comigo, ele continua com você, ele continua conosco. Eu creio nisso. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, no meu espírito. Esse espírito que renasceu, que foi regenerado quando eu encontrei e aceitei Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu recebi o Espírito Santo. Então eu não estou só. Lembra-se da promessa do anjo para Maria? Qual seria o nome do menino? Emanuel, Deus conosco. E é isso, o reino de Deus é chegado a nós, é Deus conosco, Deus está aqui e Ele deve estar aí também com você. Porque essa é a diferença do mundo, o mundo espera e clama por salvação.
Ainda que não creia, ainda que não entende, não importa, nós devemos orar, nós devemos interceder para que as pessoas que estão cegas e surdas para o Evangelho, elas tenham suas visões abertas, elas tenham seus ouvidos destampados, que o Espírito Santo de Deus se mova em prol da salvação da humanidade. Então, ore pelos seus familiares, ore por vizinhos, ore pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de estudo, enfim, as pessoas que são colocadas no teu caminho, pelos nossos irmãos que estão dentro da igreja, porque tem muita gente que está dentro das igrejas, mas não é salvo coisíssima nenhuma. Se partir hoje, vai para o inferno, porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Cristianismo é um fato, ele produz um fato em nós e esse fato chama-se a imagem do homem espiritual. Nós vamos ver aqui mais adiante nessa lição que o pastor fala. O ID é isso. É isso, é você desejar a salvação não só para você, mas para todos. É você se compadecer, sim, do bandido. Ai, aquele horror. Sim, se compadecer desses que estão aí, andarilhos pelas ruas, mendigando, outros que estão nas cracolândias. Irmãos, orem pelas cracolândias espalhadas pelo nosso Brasil, para que a salvação comece pelos lugares mais pobres, miseráveis e violentos desta nação, que está na base da sociedade, para que a base da sociedade seja abalada pelo poder de Deus, porque já está abalado pelas trevas. Porque o apóstolo João disse, sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. E onde que estão os salvos, que são sal da terra e luz do mundo, para trazer sabor para esse mundo insípido, esse mundo contaminado, porque o sal ele é usado também para conservação, para limpeza. A luz, ela ilumina. Onde ela chega, as trevas são obrigadas a sair, porque a luz chegou. E somos nós. Nós temos que parar de olhar somente pelos nossos problemas particulares e pessoais e olharmos para que tem multidões caminhando para o abismo. E aí pode ser que tenha alguém dentro da sua casa que está indo para o abismo, porque o seu nome ainda não foi escrito no livro da vida. E por mais que você tenha atritos com essa pessoa, mágoas com essa pessoa, você tem que olhar para elas como Jesus nos olha, uma alma a ser salva. Se você passar a olhar essa pessoa assim, a mágoa vai ser obrigada a se retirar, porque você vai ter que liberar perdão para ela, porque essa pessoa também, ela está ali no desejo de Deus para dar o perdão para ela. Só que ela precisa conhecer e pedir perdão, porque o Senhor está desejoso para perdoá-la. E você, que ainda não liberou perdão? Como vai fazer o ID se não consegue perdoar aquele que está dentro do seu teto? Você está indo para o céu, tem certeza? Tem certeza? Vamos lá. A companhia dele é imprescindível. Olha que Jesus disse em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Quando ele está falando que ele é a videira verdadeira, não é? Que nós somos os galhos, os ramos, não é? E ele diz que todo aquele que permanecer nele, né? Ele também, nós estaremos ele também estará conosco. E ele diz, porque sem mim nada vocês vão poder fazer. Ele diz para os discípulos, né? Olha que vocês não tinham que se preocupar com que quando vocês tiverem que se apresentar diante de autoridades, de pessoas, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na hora vocês serão instruídos. E nós vimos que isso acontecendo lá em Atos, capítulo 3,
não é? Quando Pedro, 2 e 3, com Pedro discursando ali, logo depois que eles foram batizados no Espírito Santo, foram revestidos do poder do alto. Então, a questão toda aí é crer nisso. Fazer na força do braço, na força da intelectualidade, na força da competência, porque eu posso, eu sei, eu faço, eu tenho uma boa voz, eu tenho uma boa eloquência, não é? Eu tenho facilidade de falar, né? De expor alguma coisa. Mas se eu vir aqui na frente de vocês, tentar expor só por mim, vai virar um conhecimento vazio. Mas se eu não buscar a ajuda do alto através da oração, para que o Espírito Santo me revele, me mostre e me use na hora de ministrar, o objetivo não será alcançado, que é o quê? Atingir o coração de cada um que está ouvindo uma aula, esta aula. Para quê? Para que o Espírito Santo promova a mudança interior em você. Precisamos do Espírito Santo para tudo nessa vida. Por isso você tem que acordar, Senhor, bom dia, ó Deus, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, fica comigo nesse dia. Senhor, me guarde, me livre, me cobre com teu sangue. Ó Espírito Santo, me dirige, me orienta. Fala comigo, meu Senhor. Comece a fazer assim essas orações aparentemente simples e você verá a diferença que começará a ver na sua vida. Muitas flechas inflamadas que vão vir contra você para te setar, elas não vão conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque você vai estar blindada. Isso é muito sério. Como vocês acham que os apóstolos conseguiram? Eles eram melhores que nós? Eles eram mais fortes que nós? Não. Foram homens que derreteram a sua vida no altar de Deus. Eles deram abertura, eles se permitiram serem cheios e serem usados pelo Espírito Santo. Essa é a diferença na vida dos apóstolos e discípulos daquela época e dos mártires que deram a sua vida por amor a Cristo. Eu recomendo, tem 2 livros, o Heróis da Fé e o Livro dos Mártires. Leia esses livros, que você vai começar a sentir vergonha quando você reclama de qualquer coisa na sua vida. O que aqueles irmãos passaram, que é o que está escrito em Hebreus, que fala, homens cujo mundo não foi digno deles. Então, meus irmãos, creia que o Espírito Santo está sempre presente e peça para que ele esteja presente na sua vida, dia após dia. Ele vai estar presente, olha, nas refeições, caminhando pelas ruas da cidade, enfrentando 1001 problemas, porque ele disse para os seus discípulos, ide. Mas é maravilhoso saber que ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Veja lá em João, capítulo 16, versos 7 a 13. Não vou ler aqui, mas é quando, nesse capítulo de João, capítulo 16, ele vai falar da missão do Consolador e como que ele estaria presente na vida dos discípulos. Não há o que temer, mas a questão é arregaçar as mangas e cumprir a programação estabelecida na inspiração do Espírito Santo, porque isso encoraja aqueles que cumprem a sua missão, ou seja, guiado e direcionado pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver como que ele age. Ele nos dá o sustento físico e espiritual, ele nos garante isso. Olha o que o salmista fala lá em Salmo 37, 25. Ele fala que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. É o Senhor que cuida de nós. Lembra quando Jesus fala do sermão lá da montanha, quando ele está, o primeiro sermão, que ele está falando, olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros. Veja, eles não plantam, eles não fiam, eles não passam fome, não passam frio, não passam calor, porque o Pai, vosso Pai Celeste cuida deles. E se Ele cuida dos pássaros, dos lírios, Ele não cuidará de vós, que são ainda mais preciosos para Ele? Por que nós somos mais preciosos? Porque nós fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus deu algo dele para nós, que é o Espírito,
para que Ele possa se comunicar conosco e ter relacionamento conosco. Por isso que quando a pessoa tem esse encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro desse espírito. Esse espírito que estava morto, ele é regenerado e passa a ser a casa do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, ele é manso. Ele é meigo, ele é suave, ele não fica invadindo, não. Ele fica te esperando que você chame ele para conversar com ele, para estar junto com ele. Essa é a questão. Mas ele está ali, cuidando de nós, inclusive fisicamente, das nossas necessidades, dando um abrigo, dando o alimento para nós, aquilo que nós necessitamos. Ele promete cuidar de nós. Ora, Ele está sempre ali nos consolando, nos encorajando, na cura, na libertação, na pregação. Os discípulos viram os resultados garantidos, era a força presente. Os discípulos que seriam, e nós somos discípulos, somos carta aberta de Cristo, ou seja, não tenho nada para esconder de ninguém. A nossa vida tem que ser o quê? Um livro aberto. Essa é a expressão, livro aberto. O que é um livro aberto? Não tem nada para esconder, você pode ler a minha vida aí. Então ele fala, vocês demonstram que são o quê? Uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 3. Falavam para quem quisesse ouvi-los ou mesmo que não quisesse, teria que ouvi-los e apreciar a sua mensagem. A verdade que salva, que cura e liberta, tanto judeus quanto gentios. E o assunto deles seria qual? Qual que é o nosso assunto? Deve ser Jesus Cristo, porque Ele é meu Senhor. Eu o amo. Ele é a vida da minha alma, meu Cristo, meu Cristo. Uma mensagem simples, porque o evangelho é simples, é complicado não. Creia em Jesus Cristo, tu e a tua casa será salvo. Creia nele. O que Jesus falava? Quando muitas vezes ele curava, que ele liberta, ele falava, vá e não peques mais. Isso é evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo, seja salvo, vá e não peques mais. Mas agora procura viver dentro daquilo que ele ensinou e pratique essa verdade, seja um testemunho. E é isso, o evangelho é isso. Pronto, acabou. A salvação ela é de graça, pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus. Mas isto não vem de vós, antes vem de onde? De Deus, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Ok? E o que eles fariam então? Eles apregoariam uma vida nova, que é a mensagem do Evangelho. Vida nova, a nova criatura, ou seja, o novo nascimento. Era o amor de Deus no milagre da regeneração humana, como eu falei. Aquele espírito que foi morto lá no Éden, com o pecado, que ficou lá morto, todo manchado, ele teve que ser expulso, sair do jardim, porque Deus não podia mais visitar o homem. Agora, através de Jesus Cristo, eu recebo dele, eu recebo em mim algo que é dele. E o Espírito Santo, que é o Deus, e esse Deus conosco está aqui e tem que estar aí. É a nova criatura. E isso são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E isso nos motiva em continuar pregando e anunciando as boas novas do Evangelho e atendendo ao ídolo do Senhor Jesus Cristo. A sua palavra, ela seria e é cheia de graça. Olha aqui em 1 Coríntios 1, 21. Como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque o evangelho é loucura. Loucura para os que não creem. É doideira, vamos dizer assim.
Não é racional, ela é espiritual. Você vai crer o quê? Num Deus que foi morto. Numa cruz sofreu, mas ele ressuscitou, porque a cruz está vazia. Parece coisa de louco. Mas aquilo que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Exatamente, ele fez tudo isso, parecendo loucura, para ver realmente aqueles que conseguiriam crer de seu coração sincero e verdadeiro nesse Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor Jesus transporta a alma humana ao próprio céu, porque Deus começa a falar com você. Passamos a crer que não somos mais desse mundo. Olha que Jesus disse lá em João, capítulo 16, 17. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não sou daqui. Nós somos peregrinos. Por quê? Porque quando entrou a morte e o pecado no mundo, o homem não pôde mais viver eternamente aqui, né? Então, isso foi expulso do jardim. Então, o que são 70, 80, 90, 100, 110 anos diante da eternidade? Para nós é muito, nossa, olha aquela pessoa longeva, 80 anos, 90 anos. Ah, legal, glória a Deus. Mas o que é isso? O que são 30? 90 anos diante da eternidade, não é nem um cisco. Porque nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito e a nossa alma estão presos num corpo físico que ele é temporário, é uma casa temporária. E muitos vivem como se essa casa fosse para sempre. Não é para sempre. Vamos partir daqui um dia. E para onde nós iremos? É isso que a lição está falando aqui. O céu nos aguarda, mas aguarda quem? Aguarda aqueles que estão se preparando para ir para lá. Como eu contei o exemplo da viagem, nós temos que nos preparar para uma viagem. Ainda mais uma viagem longa, de longa distância, e uma viagem que você vai ficar para sempre. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ver, em primeiro lugar, se eu tenho passaporte para ir para lá, se eu tenho passagem garantida. E Jesus, é Ele que nos dá esse passaporte, é Ele que carimba o visto para o céu. Vamos falar numa linguagem que a gente consegue entender, né? Não tem lá, quando você quer viajar para os Estados Unidos, está tendo todo esse lance aqui, ó, com alguns políticos brasileiros, algumas autoridades que estão perdendo o visto americano. Sem o visto, você não pode entrar no país. Então, sem o visto, sem o carimbo de Jesus Cristo ali, ó, o sangue do Cordeiro, você não entra no céu. Porque eles vão olhar lá, olha o passaporte, mas teu nome não está aqui no livro da vida. Cadê o carimbo? Cadê o selo? Porque nós somos, o Espírito Santo é o nosso selo. Ah, não tem o selo não. Não tem carimbo não. Não tem o carimbo do sangue do Cordeiro. Aqui no céu você não vai entrar. E fecha-se teu passaporte, teu lugar, ó, é outro. Lembra Jesus fala, vai virar para os que estão à sua esquerda? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sede lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, temos que nos preparar para esta grande viagem. A viagem definitiva das nossas vidas, onde passaremos a viver a nossa verdadeira vida. Porque aquilo é tão temporário que nem pode nem falar que é a verdadeira vida. Ela é só temporária, ela não é definitiva. Então, eu não sou desse mundo. Aliás, ninguém é desse mundo. Mesmo os que estão caminhando para o inferno não são desse mundo, não. Eles são, infelizmente, vão pertencer para o outro time lá, ó, do Lago de Fogo. Eu quero ir para o céu de glória, mas tem um monte indo tudo para o Lago de Fogo. São dois lados, cada um decide para onde quer ir. Nós temos essa oportunidade que é dada hoje.
Então veja, essa palavra produziria o quê? Que eu já falei, o homem espiritual, a imagem do homem espiritual. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, é um novo nascimento que Jesus fala lá para Nicodemos. Então, o potencial da palavra de Deus produziria um outro homem no próprio homem, que é esse homem espiritual, que é esse espírito que estava morto, que foi morto no Éden, ele é regenerado através do sangue do Cordeiro de Deus. Que coisa mais linda e mais maravilhosa! É por isso que você passa a pensar de forma diferente. Você começa a ter outros pensamentos, outros valores de vida, outras noções de certo, de errado. Os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades começam a mudar tudo. Você começa a rever até o que você come, como come. Você começa a rever a sua postura. O tipo de roupa que você veste, se é uma coisa que pode trazer algum escândalo ou não, você passa a se preocupar com coisas com que antes você não se preocupava. A andar de forma mais correta. Se você era uma pessoa que comprava e não pagava, falando agora eu tenho que andar direito, agora eu tenho que pagar as contas direitinho, por quê? Porque eu tenho um testemunho a zelar. Esse é o nova criatura. Esse aí é o homem, a imagem do homem espiritual, sendo o quê? Tendo voz ativa dentro de nós, nos movendo em direção ao Mestre, aquele que é o nosso dono. E é nesse lugar onde vive o próprio Espírito Santo de Deus. Aí ele fala assim, pensando dessa forma, o ID de Jesus deveria ser levado em conta e com muito ardor espiritual às 24 horas por dia. Esse é o recado dos reis. Do ID, ninguém conseguirá exagerar o sentido ideal e real do ID do Senhor Jesus, porque os resultados são divinos. E aí ele cita o texto do Salmo 126, que todos voltarão trazendo os seus molhos, né? Porque aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Na grande colheita, vendo que valeu a pena todo o sacrifício, todo o investimento no ID, quando você ver as almas sendo salvas ao seu redor. Há uma semeadura garantida e produtiva, que já vence, que está de pé há mais de 2000 anos, aleluia, e que vai continuar em pé, triunfante e avançando, você querendo ou não, você levando a sério ou não, até a vinda do Senhor. Porque se você não aceitar, não se preocupe, Deus levanta outro em seu lugar. O privilégio é nosso, de aceitar ou não quer aceitar, ele levanta outro. Quem sai perdendo é sempre a pessoa, o reino nunca perde. O reino de Deus já é vitorioso, porque é do Senhor nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E onde cada um vai receber o seu galardão. Ora, olha que está em Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele é galardoador daqueles que o buscam, lá em Hebreus que fala, né? Que importa que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é o que? Galardoador daqueles que o buscam. E Ele está dizendo aqui, eis que eu venho sem demora. E comigo está o galardão que eu vou dar a cada um, segundo as suas obras. Mãos cheias transbordantes de frutos, porque é a fidelidade ao ID do Senhor Jesus. E a sua mensagem será totalmente singular, ou seja, uma mensagem única, uma mensagem poderosa para atender a alma e o espírito humano, o recado celestial e divino. E Jesus, ele fala que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, onde tem a traça, onde tem a ferrugem, mas acumular tesouros no céu, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, onde não tem ladrão que rouba. Porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. E a pergunta é, qual é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Ele está aqui ou ele está além? O meu tesouro, ele tem nome, o nome dele é Jesus. Tudo que eu preciso nessa vida tem um nome, e esse nome é Jesus.
Esse Jesus que não deixa faltar nada, ele não deixa mesmo. Ele vai suprindo as necessidades aqui e acolá. Tem momentos mais difíceis, mas porque Ele quer que nós aprendamos a viver na dependência dEle, né? Confiando nele, na sua resposta e na sua presença. E passado a turbulência, vencendo com Ele, você então vê como Ele sempre esteve presente. E Ele sempre está presente. E um lugar no céu. E aqui fala em Atos, né, tem essa passagem assim, olha, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A mensagem seria um lugar no céu, que teria que percorrer a face da terra levando estas boas novas. E esse seria o lucro da gloriosa mensagem, o verdadeiro descanso da eternidade. E aí seria fácil. Olha que ele fala assim, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos ler um pouquinho lá em Mateus capítulo 10, Jesus advertindo os discípulos. Né? Deixa eu só ver aqui todos os versículos que eu anotei para eu não me perder e me estender demais. Vamos lá. Ele vai falar assim, olha. Eis que eu vos, versículo 16 de Mateus capítulo 10. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Serei, olha no versículo 22, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí depois, mais para frente, ele vai assim, né? Ele vai falando. 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O que ele está querendo dizer isso, né? Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está falando assim, olha, se eles não pouparam o seu mestre, que sou eu, você acha que eles vão poupar vocês, os servos, os discípulos? Se a mim me chamaram de Beuzebu, ou seja, o maioral dos demônios, né? E o que era o dono da casa, ou seja, o Senhor, será que você acha que eles não vão chamar vocês também de tantas outras coisas? Vocês, os servos? Ou seja, Jesus já nos deixou preparado, porque nós não receberíamos elogios dos seres humanos. Nós não seríamos engrandecidos pelos seres humanos, pelas outras demais pessoas. Pelo contrário, seríamos escarnecidos, seríamos odiados. Ele diz aqui, olha, no versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não tem essa curiosidade, comece a pesquisar aí, igreja perseguida, para você ver a perseguição em muitas nações. Comece a ver aí, olha, hoje no Brasil, de um tempo para cá, né, uns 3, 4 anos para cá, isso ficou muito acirrado. Comece a ver o que tem acontecido nas universidades, em vários lugares, pessoas que tentam, lembra, aqui mesmo, aqui em Jundiaí, nós temos aqui todo domingo, numa praça aqui perto, um culto que é feito a céu aberto por uma igreja, um grupo de evangélicos que fazem um culto para moradores de rua e para quem estiver passando na rua. E nós vemos isso, muitos vídeos, se você, não só no Brasil, mas em vários países, quando pessoas tentam fazer isso, tem gente que tem apanhado, tem gente que o pessoal joga coisa, tem outros que entram na frente, querem arrancar a câmera, o microfone e começam a xingar. E isso está aumentando e vai aumentar. Vai aumentar porque o mestre está voltando e ele quer saber quem vai permanecer até o fim. Olha o que diz aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E olha o outro texto que eu li aqui, não é? Assim, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Permanecei firmes na fé. Permaneça firme. Jesus não prometeu, gente, nenhum caminho florido. Não prometeu férias.
Ele não prometeu 13º, não prometeu bônus, ele não prometeu férias com tudo pago em resort, ao inclusive, para a vida inteira para os discípulos. Ele prometeu isso? Não. Lembra que quando tem certo discípulo que chega assim, mestre, eu te seguirei por onde for? Ele fala assim, olha, você sabia que ele assim, eu não tenho nem aonde pousar a minha cabeça? Eu tipo, estou andando, estou por aí, não sei nem aonde vou repousar. Não tenho um lugar certo, não sei como será. Jesus advertindo já as pessoas, nos advertimos. Mas depois ele diz no verso 26 do capítulo 10 de Mateus, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Portanto, versículo 32, estou lendo só alguns versículos, tá, irmãos? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, aqui já fica a advertência, dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já falou, e ele é muito claro que nesse texto, né, do capítulo 10 de Mateus, se vocês quiserem ler aí em casa, ó, do versículo 16 ao 33. Continuando, já finalizando a nossa aula de hoje, ok? Tem um hino eu esqueci de anotar, me perdoem, tá bom? Mas é do cantor cristão, então fala assim, quem vai estar com Jesus no céu? Vais tu, vou eu. Você vai? Eu estou indo. Eu quero estar com Jesus lá no céu. Breve, muito breve. Breve verei o bom Jesus. Aleluia por isso, Deus. Então, veja um lugar no céu, porque a mensagem seria um lugar no céu, percorrendo a face da terra, levando as boas novas da salvação, um verdadeiro descanso na eternidade. E depois dessa vida, enquanto eu e você estamos nesse mundo, há oportunidade para o homem o que se preparar para o além. Lembra do exemplo da viagem? Prepara a tua viagem, planeja a sua viagem. Para onde você vai, quando você vai, não é? Quanto que vai custar, onde você vai ficar lá, a sua hospedagem, quando que você vai poder sair de férias, né? Não é assim que a gente faz o planejamento de uma viagem? Né? E aqui ele está dizendo, então, enquanto estamos aqui, é uma oportunidade para cada um de nós se preparar para esta grande e definitiva viagem, quando nós partirmos deste mundo. Que isso todo mundo vai partir. Uns vão estar preparados, os outros vão ser tudo pego de surpresa. E aí que é o problema, né? Se não deixou, se não tirou passaporte, nesse passaporte não tirou o visto celestial, não é para lá que ela irá. E a eterna libertação. Entre incidentes e provações, os cristãos vão rompendo e vencendo, olhando para cima. Né, vencendo as tribulações, as dificuldades que Jesus já deixou alertado aqui na sua palavra. E em direção a uma libertação incomparável. E olha que lindo, Jesus ele deixou a gente preparada para tudo, olha. Que ele fala em João capítulo 16, lembra que eu falei para vocês lerem em João capítulo 16, que fala sobre a missão do Consolador? E aqui no versículo 33 ele vai falar assim, olha, estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele quer que eu e você tenhamos paz nele, sabendo que ele venceu o mundo e que ele está. Se nós parássemos para pensar no potencial que existe dentro de nós, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele habita em mim. Ele está aqui. Ele fala comigo. E ele está falando agora que ele está com você.
que Ele quer estar com você, Ele quer poder falar com você, Ele quer ouvir a tua voz todos os dias, Ele quer receber o teu louvor, Ele quer receber a tua adoração, Ele quer receber o seu pedido de ajuda, o pedido para que Ele te oriente, para que Ele te dirija. Ele quer ouvir da tua boca que você quer ser agradável a Ele, que você quer andar de mãos dadas com Ele. Ele fala isso para mim todo dia. E Ele também quer falar para você. É só você abrir os ouvidos, falar para a sua alma ficar quietinha no lugar dela, coloque ela no lugar dela. E dê ouvidos à voz do Espírito. E na conclusão, o ID é uma mensagem de fé. A palavra de Deus. E ele diz assim, lá aponta para o céu, porque a vida no além fica longe das tribulações. E é para lá que o povo de Deus se dirige. Uma vida com o Senhor Jesus na eternidade. Lembra quando ele disse na ressurreição de Lázaro? Em João capítulo 11, Jesus falando para Marta, para Maria, onde ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você já tem um nome no céu? Você já tem morada? Lembra de João, capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E para onde eu vou preparar lugar para vocês. Jesus já deixou tudo na sua palavra. Eu estou indo para lá e você está indo? Mas lembre-se que tem uma galera que precisa ir junto. Quem é? Quantos são? Eu não sei, mas importa falar para quem a gente puder, o maior número possível ao nosso redor. Estendermos as mãos para as pessoas, com generosidade, com graça, com perdão, com amor, que é a marca, que é a nossa marca, que é a marca do Mestre. E assim estaremos no céu. E aí o versículo do Apocalipse 3:5 que eu li, né? Que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Não é uma filosofia, é uma ilusão descabida. Não, o céu espera por nós, por aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Criamos nesta mensagem e sigamos em frente, sem desanimar. E eu quero orar por você agora, no final dessa aula. Eu não sei, mas eu creio que talvez uma pessoa que seja que assista essa aula de hoje, não tem certeza do céu e se morrer hoje vai para o inferno. E eu peço que o Espírito de salvação toque em você agora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, revela-te a essa pessoa que está assistindo esta aula agora. Ela ainda, Senhor Deus, não se decidiu por ti. Ela ainda talvez não entendeu, não tomou essa posição ao teu lado. Mas Espírito de salvação, fale agora a esse coração. Quebra todas as barreiras da incredulidade, a dúvida, Senhor, da religiosidade. Não me importa qual religião, ela seguiu a vida inteira. Eu só sei que só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta, Jesus. E só o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida que tem no céu. E se você crê, se você quer, nesse momento eu vou orar por você. E eu quero que você aí assistindo, repita essa oração comigo que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, eu me achego diante de ti agora e venho te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, porque até aqui eu andei sem ti na minha vida. Nunca te conheci de verdade, só de ouvir falar.
Mas eu agora, Senhor, eu entendi que o Senhor morreu para me salvar. E que o Senhor está esperando por todos aqueles que creem em Ti no céu. E eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu Te aceito como meu único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Que o Senhor exerça senhorio na minha vida, seja o meu dono, o meu guia em tudo. Escreve, Jesus, eu te peço, o meu nome no livro da vida que o Senhor tem aí no céu, porque quando o Senhor chamar, eu quero ouvir o meu nome sendo pronunciado por Ti. Senhor Jesus, entra na minha vida, assenta-te no trono do meu coração. Eu não quero pecar, eu não quero mais uma vida de pecado, mas eu quero uma vida de santidade junto a Ti. Vem, Senhor, morar dentro de mim. É a minha oração que faço agora. Amém. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Se você fez essa oração do nome escrito no livro da vida, se você não frequenta nenhuma igreja, essa igreja está de portas abertas aqui, na rua Leonardo Cavalcante, 240, no centro de Jundiaí. E também temos nas cidades de Campo Limpo, Itupeva e Itatiba. Se você é de outro estado, de outra região distante, procure uma igreja evangélica séria que pregue a palavra de Deus. E vá servir ao Senhor e fazer o ID a partir de hoje. É em nome de Jesus. Amém.